A Flórida sempre foi um lugar de extremos. Um estado onde o sol e o caos parecem dividir o mesmo espaço. Furacões, incêndios, inundações, cada desastre testando o limite da sobrevivência humana. Mas nenhum desses eventos preparou o estado para o silêncio. Um silêncio estranho, quase antinatural, que começou a tomar conta dos pântanos do sul há poucos anos, e que desde então se transformou em um dos mistérios ecológicos mais comentados da América. Durante décadas, as margens dos Everglades ecoaram com sons de vida, guaxinins vasculhando o mato, aves cortando o ar, sapos e insetos compondo um coro caótico e vibrante. Hoje, esse som se foi. E no lugar dele, há uma sensação de que algo novo está ali. Algo que ninguém consegue nomear. O governo chama de recuperação ambiental. Os cientistas falam em padrões de comportamento. Mas os caçadores, os que conhecem o pântano de verdade, dizem outra coisa. Eles falam sobre rastros desaparecendo, sobre carcaças de serpentes encontradas abertas, e sobre uma sombra que parece se mover rápido demais entre as árvores. E é aí que começa a história da chamada Operação Honey Badger, um experimento que, segundo rumores, teria sido criado em silêncio pelo próprio estado da Flórida. Um plano que começou como piada nas redes sociais, e terminou cercado por segredos, relatórios omitidos e desaparecimentos que ninguém consegue explicar. Antes de entender por que o nome Honey Badger virou um sussurro proibido entre os biólogos locais, é preciso voltar algumas décadas, ao início da crise que devastou o coração dos Everglades, a invasão das pitons birmanesas. Nos anos 1970, possuir uma cobra exótica era símbolo de status. Elas apareciam em festas, em vitrines de pet shops, até em comerciais de TV. Mas a moda passou rápido, e o problema começou quando as pessoas perceberam que aquelas criaturas, antes pequenas e dóceis, agora tinham força para esmagar um cervo com o corpo. Alguns donos as abandonaram. Outros as perderam durante tempestades. O resultado foi previsível. Centenas de serpentes soltas em um ecossistema perfeito para prosperar. E quando o furacão Andrew devastou o sul da Flórida em 1992, ele destruiu centros de reprodução e libertou centenas de pitons de uma só vez. Em poucos anos, elas transformaram os pântanos em território inimigo. Com temperaturas ideais e alimento em abundância, cresceram, se multiplicaram e dominaram o ambiente. Sem predadores naturais, nada as detinha. E a natureza, como sempre, cobrou o preço. As estatísticas são chocantes. Estudos do US Geological Survey mostraram que as populações de guaxinins caíram mais de 90%. Gambás, coelhos e até linces quase desapareceram. Até os pássaros migratórios começaram a evitar as áreas tomadas pelas serpentes. A paisagem que antes pulsava com vida agora parecia um cemitério submerso. Foram criados programas, recompensas, campanhas de caça. Caçadores de todo o país viajaram até a Flórida em busca de glória e pagamento. Governos estaduais e federais investiram milhões de dólares em rastreamento, drones e até no uso de DNA ambiental. Nada funcionou. As pitons continuavam crescendo, se multiplicando e, pior, se adaptando. O que era uma praga biológica se tornou um símbolo da impotência humana diante da própria interferência na natureza. Mas a história não termina na derrota. Porque, em algum ponto entre o desespero e o absurdo, alguém começou a fazer perguntas diferentes. E se o erro da humanidade pudesse ser corrigido pela própria natureza? E se, em vez de mais caçadores ou mais armadilhas, o Estado precisasse de outro predador? Um que não temesse nada. Um que atacasse instintivamente qualquer coisa que se movesse, inclusive uma piton. Foi assim que o nome Honey Badger surgiu pela primeira vez nas discussões. Um animal pequeno, robusto, notoriamente violento e, segundo vídeos que circulavam na internet, capaz de enfrentar cobras venenosas, leões e até hienas. O símbolo perfeito de resistência e, talvez, vingança ecológica. A ideia começou como uma piada de fórum. Soltem os Honey Badgers, diziam os comentários, acompanhados de vídeos virais mostrando o animal desafiando tudo ao redor. Mas conforme os meses passavam e as tentativas humanas falhavam, a brincadeira começou a ganhar um tom mais sério. Alguns caçadores veteranos chegaram a defender a ideia publicamente, dizendo que se nada mais funcionava, valia tentar o impossível. E foi aí que o improvável aconteceu. Um conjunto de relatórios, nunca oficialmente confirmados, indicou que uma série de testes sigilosos teriam ocorrido entre 2018 e 2020, em áreas restritas dos Everglades. Não havia nomes. Não havia imagens. Apenas menções vagas a espécies não catalogadas observadas em zonas de controle ambiental. Coincidência ou não,
Foi exatamente nesse período que os números começaram a mudar. Os caçadores notaram primeiro menos rastros, menos avistamentos e uma queda repentina na quantidade de pitons capturadas. As autoridades atribuíram o fenômeno ao clima e à mudança de habitat. Mas nos bastidores, as especulações voltaram a ganhar força. Teria a Flórida realmente feito o impensável? Hoje, quando a noite cai sobre o pântano, os sons que restam são poucos, mas inconfundíveis. Alguns falam de grunhidos curtos, quase guturais. Outros juram ter visto pequenas sombras listradas se movendo entre as raízes, rápidas demais para serem filmadas. E enquanto o governo nega, os números continuam a cair. Talvez o que o público chamou de piada tenha se transformado em algo muito mais real. E talvez o que o estado da Flórida teme admitir é que a natureza pode ter aceitado o convite. Durante o segundo semestre de 2020, algo começou a se espalhar discretamente entre os pesquisadores que trabalhavam nos Everglades. Não eram apenas rumores. Eram fragmentos de informações, conversas sussurradas em reuniões internas e mensagens trocadas em servidores restritos do Departamento de Conservação. Tudo girava em torno de um mesmo ponto: a presença de uma nova espécie. Mas não havia registros oficiais. Nenhum nome científico, nenhuma captura confirmada, nenhuma amostra biológica. Apenas descrições vagas e assustadoramente consistentes. Animais pequenos, de cerca de 12 quilos, pelagem grossa e comportamento extremamente agressivo. Alguns relatórios mencionavam ataques a pitons. Outros descreviam que pareciam ser escavações complexas, buracos circulares que surgiam do nada, como se algo estivesse expandindo o território. Os técnicos que assinaram essas observações não voltaram a falar sobre o assunto. Alguns pediram transferência. Outros foram realocados. E os relatórios desapareceram do banco de dados público em questão de semanas. A imprensa não soube de nada, pelo menos até um jornalista independente, especialista em ecologia forense, cruzar registros do orçamento estadual e descobrir uma linha de gastos em comum: monitoramento experimental de espécies importadas, projeto HB12. Não havia mais detalhes. Nenhum órgão assumia a responsabilidade. Mas o código HB era suficiente para reacender a teoria: Honey Badger. A partir daí, a história saiu do controle. Blogs, fóruns e até portais de notícias começaram a noticiar a suposta operação secreta. As autoridades reagiram com o esperado: negação absoluta. Mas quanto mais negavam, mais surgiam indícios. Um dos mais intrigantes veio de uma equipe de filmagem que fazia um documentário sobre as pitons birmanesas. Durante uma madrugada de gravação em 2021, suas câmeras de visão térmica capturaram algo inesperado: uma assinatura de calor pequena, rápida e incrivelmente agressiva. O vídeo, divulgado brevemente na internet antes de ser removido, mostrava uma criatura atacando algo grande no escuro. Os gritos, possivelmente de uma piton, cessavam em segundos. O vídeo foi ridicularizado por céticos. Mas especialistas que o analisaram notaram algo que os outros ignoraram: a movimentação era incompatível com qualquer animal nativo da Flórida. E mais estranho ainda, o som captado pelos microfones coincidia com registros de vocalizações do Melivora capensis, o verdadeiro Honey Badger africano. Nada disso foi reconhecido oficialmente, é claro. Mas nos bastidores, os pesquisadores começaram a se dividir. Parte acreditava que tudo não passava de coincidência, talvez um animal fugido de algum zoológico privado. Outros defendiam que a hipótese era mais sombria, que o experimento realmente ocorreu, mas não saiu como planejado. Os relatos locais reforçavam essa segunda versão. Moradores de comunidades rurais relatavam ruídos noturnos, buracos no chão e até ataques a galinhas e pequenos animais domésticos. Em uma ocasião, um fazendeiro registrou o que acreditava ser um dos invasores: uma silhueta curta, compacta, com listras no dorso. A imagem, capturada por uma câmera de segurança, foi analisada por um biólogo consultado por uma emissora regional. O resultado do laudo foi inconclusivo, mas o especialista notou uma característica curiosa: o animal parecia possuir uma postura defensiva idêntica do Honey Badger, algo que não existe em nenhuma espécie nativa dos Estados Unidos. Com o tempo, o governo endureceu o acesso às áreas mais críticas dos Everglades. Algumas zonas foram rotuladas como de risco biológico e interditadas. As justificativas oficiais variavam entre instabilidade do solo e preservação de habitat sensível. Mas quem vivia por perto dizia que era mentira. Patrulhas noturnas começaram a surgir. Carros sem identificação estacionavam próximo às margens.
E drones voavam sobre regiões onde, até pouco tempo, qualquer turista podia caminhar livremente. A certa altura, um funcionário anônimo do próprio Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Flórida decidiu vazar um conjunto de arquivos. Os documentos, segundo ele, provinham de relatórios preliminares de uma força-tarefa chamada Subprograma de Controle Biológico 12, ou SCB-12. Os arquivos, ainda que incompletos, descreviam algo alarmante: testes de campo envolvendo espécies não nativas de comportamento predatório em áreas de contenção parcial. E uma nota interna, de data posterior, dizia: a eficácia excedeu o previsto. O controle populacional foi além dos parâmetros seguros. Suspender fase 3 até revisão de impacto ambiental. Essa última linha foi suficiente para colocar o programa inteiro sob suspeita. Porque, se era verdade, significava que o plano funcionou, mas não como esperado. Os ambientalistas exigiram respostas. A mídia pressionou, mas o governo se manteve em silêncio, alegando ausência de registros oficiais e especulação infundada. Mesmo assim, as evidências empíricas continuavam se acumulando. As pitons estavam diminuindo, e não havia explicação científica satisfatória. O que começou como uma brincadeira de internet agora parecia um pesadelo real, um caso em que o ser humano, mais uma vez, tentou manipular a natureza e perdeu o controle do resultado. Há quem diga que os animais soltos, se é que existiram, se adaptaram perfeitamente aos pantanos. Outros acreditam que morreram rapidamente, incapazes de lidar com o clima extremo. Mas há também uma terceira teoria, mais recente e inquietante, a de que os honey badgers não apenas sobreviveram, como começaram a se reproduzir. Essa hipótese ganhou força quando, em 2023, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Tampa encontrou pegadas duplicadas, uma menor, uma maior, lado a lado, em uma região isolada dos Everglades. As impressões não batiam com nenhuma espécie catalogada. E a profundidade do solo indicava força e peso acima da média. O estudo nunca foi publicado. Mas os registros fotográficos existem, guardados fora dos arquivos públicos. E as pessoas que tiveram acesso descrevem as imagens como perturbadoras. Se tudo isso for real, a Flórida pode estar vivendo algo que nunca planejou: a criação involuntária de um novo topo de cadeia alimentar. Um predador importado, adaptado e invisível, caçando no silêncio que ele mesmo criou. Em 2024, um grupo independente de mergulhadores decidiu explorar uma área pouco visitada dos Everglades, conhecida informalmente como Zona 7. Era um ponto de difícil acesso, cercado por avisos de perigo ambiental e por um estranho silêncio digital. Nenhuma imagem de satélite recente, nenhum registro público, nada. O grupo, acostumado a documentar desastres ecológicos, acreditava que encontraria resíduos químicos ou indícios de descarte irregular de materiais biológicos. Mas o que gravaram ali se tornou a filmagem mais misteriosa já associada ao caso honey badger. As imagens, divulgadas em fóruns restritos e copiadas dezenas de vezes antes de sumirem da rede, mostravam algo completamente fora de contexto. Sob as águas turvas, uma estrutura metálica abandonada, tubos, grades e compartimentos com marcas de corrosão. Nas paredes, inscrições parcialmente legíveis: HB12 Wildlife Containment. E em uma das câmeras submersas, uma sequência breve, de apenas 14 segundos, mostrava um corpo de piton mutilado. Não havia cortes, nem mordidas comuns. Parecia um ataque deliberado, limpo, calculado, algo que não vinha de um predador típico. O vídeo foi classificado como fraude. Mas uma análise independente feita por um laboratório em Oregon confirmou: as coordenadas do local eram reais, e os objetos nas imagens correspondiam a equipamentos de contenção usados em programas ambientais descontinuados entre 2017 e 2020. Coincidência demais para ser casualidade. A partir desse ponto, a história deixou de ser apenas especulação. Um novo conjunto de documentos, desta vez obtido via pedido judicial de transparência, revelou contratos assinados entre empresas privadas e o Departamento de Meio Ambiente da Flórida. Entre os nomes, um chamou a atenção: Genutech Wildlife Solutions, uma empresa que, oficialmente, trabalhava com modificação genética de espécies invasoras para controle biológico. Em um dos relatórios, constava uma descrição técnica sob o código interno HBX12. Trechos redigidos, mas com palavras ainda legíveis. Testes de adaptabilidade demonstraram resistência excepcional à umidade e comportamento territorial instintivo. Necessário aumento de contenção física e revisão ética antes de expansão para a área piloto. Essas linhas mudaram tudo.
Porque, se o HBX12 era uma versão geneticamente modificada do Melivora capensis, isso significava que o projeto não se limitava à simples importação de animais. Ele envolvia engenharia biológica e, possivelmente, a criação de uma nova subespécie. Quando a informação vazou, a Genotech encerrou suas operações na Flórida em menos de uma semana. Seus laboratórios foram desativados e os registros fiscais apagados. Nenhum funcionário prestou depoimento. E o governo permaneceu em silêncio. Mas algo no pântano continuava vivo. Os caçadores relatavam o mesmo padrão: regiões inteiras com ausência de vida sonora, rastros que desapareciam de um dia para o outro e sinais de predação sem origem aparente. Os sensores térmicos usados em expedições oficiais começaram a registrar movimentações noturnas rápidas, sempre em grupos de 2 ou 3 indivíduos. Os relatórios foram classificados como anomalias técnicas. Em uma entrevista anônima, um biólogo que trabalhou no programa HB12 descreveu o que teria acontecido. A intenção nunca foi criar um predador descontrolado. Queríamos restaurar o equilíbrio. Mas eles não entenderam o que estavam provocando. Você não pode soltar algo que nunca teve medo. Ele contou que, nos testes finais, os animais reagiram com agressividade extrema a qualquer tentativa de contenção. Os cientistas tentaram mantê-los isolados em áreas cercadas, mas os espécimes cavaram túneis e escaparam. E o mais perturbador, ao contrário de outras espécies introduzidas, não mostraram sinais de desorientação ou rejeição ambiental. Pelo contrário, eles pareciam confortáveis. Desde então, os Everglades mudaram. Quem visita o local fala de uma quietude antinatural, como se até o vento evitasse tocar certas regiões. Alguns guias locais afirmam que, de vez em quando, durante as madrugadas mais quentes, é possível ouvir um som distante, um rosnado curto, gutural, que ecoa entre as árvores e desaparece sem deixar rastro. Um som que não pertence a nenhum animal americano. E apesar de toda a negação oficial, há uma verdade incômoda que ninguém consegue refutar: as pitons birmanesas estão diminuindo. Não há novas ninhadas registradas em boa parte do território invadido. As estatísticas de predação caíram. E a fauna nativa, lentamente, começa a voltar. O governo celebra os números. Os cientistas permanecem em silêncio. E as pessoas que conhecem a história se perguntam: a que custo? Porque se o projeto HB12 realmente criou um novo predador, o que impede que ele avance além do pântano? O que acontece quando algo sem medo, sem predadores e com instinto de caça absoluto decide explorar novos territórios? Talvez nada. Talvez tudo. Mas há algo simbólico nisso tudo, uma ironia cruel. O ser humano, incapaz de aceitar a derrota, decidiu corrigir o próprio erro com outro erro ainda maior. E agora, o que resta é um silêncio espesso, que cobre os Everglades como um manto. Um silêncio que não vem da ausência de vida.